Pessoal, vamos fazer hoje um vídeo da série nossa sobre bugs no Bitcoin, né? Se você é novo aqui no canal, a gente tem feito uma série aqui, um vídeo sobre cada bug, cada CVE do Bitcoin, desde a criação do sistema. O objetivo nosso aqui não é criticar a segurança do Bitcoin, muito pelo contrário, o Bitcoin é um sistema extremamente seguro e o que prova isso é justamente o fato de ter um monte de dinheiro envolvido nesse troço, sem ninguém coordenando e ninguém consegue roubar. Então, realmente, o grau de segurança do código é muito alto, mas é lógico, como todo sistema, ele tem de vez em quando algum ponto de problema, alguma coisa que pode gerar uma falha de segurança. Então a gente tem feito aqui uma avaliação de cada um desses temas, de cada um desses erros que aparecem aqui na lista de CVEs do Bitcoin, e com dois objetivos. Primeiro, você sabe, eu sou entusiasta do Bitcoin, eu acho muito bacana a ideia, acho muito bacana o algoritmo, então é interesse meu entender mais o Bitcoin. A gente acabou entendendo muita coisa sobre o funcionamento do Bitcoin, vendo justamente essas falhas que aconteceram ao longo da história. E segundo, uma coisa muito bacana é que ensina alguns problemas, algumas coisas que a gente pode usar no nosso próprio código, como evitar esse tipo de problema no nosso próprio código. E esse, por exemplo, é o caso do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o CVE 2021-3401. Ou seja, é um bug que foi descoberto em 2019, foi reportado plenamente agora em 2021. Repara, a gente está chegando no final, só tem mais um bugzinho que eu vou fazer hoje ainda para encerrar essa lista de uma vez hoje. Então, vamos falar sobre esses dois bugs, mas esse vídeo aqui é só sobre o 3401. Tá? E qual que é esse bug 3401? É uma injeção de URI. Repara que ele está aqui com um grau alto de criticidade, porque em tese ele permitiria que o seu Bitcoin executasse um código aleatório na sua máquina. Olha que coisa perigosa, o que poderia inclusive incluir instalar uma coisa maliciosa, esse tipo de coisa. Mas como a gente vai ver na descrição do vídeo, isso é altamente improvável. Mesmo para quem tem versão anterior a 0.18, né, é altamente improvável ser explorado esse bug. Mas vamos entender o que é o bug exatamente, né? Bom, o bug acontece porque é um funcionamento do próprio Windows, mas que também acontece no Linux, que é o seguinte: se você for aqui no regedit do Windows, você vai ver que tem aqui uma chamada no classes root, chamada Bitcoin, em que tem aqui o que você deve fazer com essa chamada, é justamente fazer um comando executando o seu Bitcoin QT, que é o seu full node do Bitcoin, passando um parâmetro qualquer, né? E o que quer dizer essa informação na registry do Windows, né? E como você vê aqui no Linux tem algo equivalente, não é a mesma coisa, mas é equivalente. Isso quer dizer que se você botar um link no navegador, numa página dizendo Bitcoin e alguma coisa assim, alguma coisa depois aqui, ele vai entender o quê? Que é para ele mandar o que está depois do dois pontos como um parâmetro, rodar o Bitcoin e botar o que está depois como um parâmetro, né? Então, em tese, isso seria usado para, por exemplo, pague o valor dessa fatura aqui, aí você bota um link, Bitcoin, dois pontos, não sei o que lá, se a pessoa tiver um full node, ela clica ali, aquilo abre o nodo dela e ela pode fazer o pagamento já passando aquele parâmetro já certinho para ela fazer o pagamento. Tá? Isso é usado também no caso de QR Code, porque acaba sendo... O QR Code, vocês sabem, em última análise, muitas vezes ele é justamente uma tripa de dados que pode ter justamente um comando exatamente nesse formato que ele vai interpretar para fazer o pagamento daquela forma, né? Fazer o pagamento com aqueles dados, né? Então, assim, isso é o funcionamento normal, isso aí é esperado, é usado em Linux, no Windows, em Android, em qualquer lugar, é o esperado esse comportamento. Quando você tem Bitcoin dois pontos, alguma coisa, ele significa para o Windows que ele vai chamar esse programa, o Bitcoin QT.exe, passando este parâmetro no início aqui. Agora, imagina que uma pessoa maliciosa faça uma página com um link que inclua isso daqui, ó, Bitcoin, dois pontos, aí um endereço Bitcoin qualquer aqui, abre chaves, fecha chaves, menos, e aí bota outros argumentos nessa linha. O que pode acontecer? Ele pode colocar aqui, ó, pode acontecer disso daqui, ser interpretado desta forma. Ou seja, você conseguiu colocar outros argumentos além do argumento original aqui no Bitcoin QT.exe. Então, ou seja, no final das contas, aquele link pode acabar gerando argumentos adicionais para o seu Bitcoin Core. E qual que é o problema disso? Em princípio,
o grande problema é que você tem algumas opções de chamada do seu Bitcoin Core, por exemplo, plataforma plugin path, que justamente permitem que você inclua um plugin para ser rodado junto com aquele código. Então é uma coisa usada em algumas implementações. Lembra, o Bitcoin ele tem o Bitcoin Core, que tipicamente é esse programa aqui. Esse aqui é o Bitcoin Core, né? Então, em tese, seria chamado isso daqui com os parâmetros, você pode botar esses parâmetros, e daí você faria o ataque, né? Pois bem, só que para executar esse ataque existe um problema sério que é o seguinte: todos os navegadores mais modernos já sabem desse ataque que eles chamam de URI Argument Injection, que na verdade o que você está fazendo aqui, você está criando um argumento a mais e está injetando isso na hora de executar a coisa. Então qualquer navegador que você tenha desde, sei lá, 2005, 2006 para cá, já sabe desse negócio e ele já vai automaticamente invalidar esse tipo de coisa, essa brincadeirinha de você botar aspas e o argumento. Então, na verdade, esse tipo de falha, embora seja uma falha séria, porque em tese ela faria o Bitcoin executar um código aleatório, você conseguiria botar um link numa página que a pessoa que tem um Bitcoin Core clicou naquele link, aquilo faria o Bitcoin Core executar um código qualquer na máquina. Embora isso seja verdade, isso é muito pouco provável ser explorado, porque ninguém mais usa Internet Explorer 1.0, 2.0. Aliás, ninguém mais usa nenhum Internet Explorer hoje em dia, ninguém usa Netscape Navigator, aqueles navegadores super antigos, ninguém usa mais isso. Então, os navegadores mais modernos todos já têm proteção contra esse tipo de problema. Então, na verdade, essa vulnerabilidade, embora seja uma vulnerabilidade séria, nível 7.5, a chance de você ser explorado, de alguém conseguir de fato explorar ela, é muito pequena. E então, o que acontece nesse caso? De qualquer forma, isso foi corrigido no Bitcoin 0.19, ele fala aqui em algum lugar, ele explica aqui em algum lugar, mas foi isso mesmo, no 0.19 foi corrigido esse problema. Então, as versões mais recentes não têm este tipo de problema. Minha versão aqui é a versão 22. É a versão 22. Lembra, houve uma mudança na nomenclatura das versões, né? A 0.19 foi para 0.20, depois para 0.21. Aí, quando seria a 0.22, eles resolveram mudar a nomenclatura da versão. Então, se tornou a versão 22.0.0. Então, é a versão mais recente do Bitcoin, já não tem esse problema. Mas mesmo as antigas, para você conseguir cair nesse problema, seria uma coisa muito difícil. Você precisaria estar com um navegador muito antigo. Agora, de fato, repara a questão, né? Isso é um ponto importante sobre segurança no desenvolvimento de sistemas, é que você nunca deve contar com a segurança de outros sistemas para garantir a sua, de sistemas paralelos, né? Veja, todo sistema, inerentemente, confia na segurança dos sistemas de base. Então, quando você desenvolve um sistema que é um sistema web, ele vai estar confiando no servidor web, vai estar confiando no sistema operacional que hospeda aquele servidor web, provavelmente está acessando um banco de dados, então vai estar confiando na segurança do banco de dados, não tem como evitar. Por quê? Porque esses sistemas são sistemas que fazem parte, dão apoio para o sistema seu. No final das contas, nenhum sistema consegue ser mais seguro do que a segurança dos sistemas de base. Então, se você não tem um servidor web bom, se você não tem um sistema operacional bom no seu servidor web, você não consegue fazer um aplicativo web seguro, não tem como. Então, mas, por outro lado, se você confiar na segurança de outras camadas acima, o navegador, de fato, é uma camada que está rodando o seu código, aí é outra história. Então, realmente, é um ponto que você não deve confiar nessa segurança, você deve, ao contrário, desconfiar sempre. E foi isso que eles corrigiram na versão 0.19 do Bitcoin. Eles passaram a entender, se houver esse tipo de chamada aqui, eles limitam os argumentos, só pode ter um argumento nessa parada aqui. Você pode ver que eles limitam aqui a um argumento só nesse código, de forma que se você fizer essa brincadeirinha de tentar passar um segundo, terceiro argumento, não funcionaria por causa do navegador, mas mesmo que por um acaso um navegador tiver um erro ou for uma versão absurdamente antiga, também não passaria, porque agora o próprio Bitcoin QT sabe que é só um argumento ali, né? Bom, pois bem, então isso é uma coisa importante da gente saber, isso para o Bitcoin está tranquilo, nunca foi um problema muito grave, como a gente vê. De qualquer forma, é importante, se você tem uma versão do Bitcoin Core anterior
a 0.19 recomenda-se que você atualize, mas fora isso não há nenhum grande problema para o Bitcoin. Para nós como desenvolvedores, então, uma lição importante. Isso daqui é um caso clássico de ataque de injeção. Ataque de injeção acontece toda vez que um sistema monta comandos para o outro sistema. Eu faço essa descrição de como é que são ataques de injeção lá no curso de forma mais detalhada. Existem vários tipos de ataque de injeção, SQL Injection, Code Injection, Script Injection, tem um monte de coisa, LDAP Injection, e aqui é URI Argument Injection, é exatamente isso. Repara, você está clicando num link, isso está fazendo com que um programa monte argumentos para um outro programa, monte um comando para outro programa, o Bitcoin QT, e se essa montagem não for bem feita, você acaba podendo fazer um ataque nessa situação. É das formas de ataque mais comum a injeção, tem uma série de situações que isso acontece, e isso mostra como você precisa ficar atento enquanto desenvolvedor. Sempre que você está desenvolvendo um sistema que está montando comandos para serem executados em um outro sistema, você precisa ficar atento nisso, né? Com SQL Injection, como é que você resolve? Ao invés de você montar o comando por concatenação de strings, você faz isso usando parâmetros SQL. Tem lá no curso explicado direitinho. Você encontra na internet também um monte de explicação mais detalhada sobre isso daí. Como você faz para evitar o LDAP Injection? Você vai garantir por caracteres, fazendo escape correto de caracteres no LDAP, de forma que não chegue o comando errado lá. É o mesmo caso aqui. Por que isso não é um problema na maior parte dos navegadores? Porque eles fazem o escape das aspas, tá vendo? Para evitar que as aspas sejam confundidas com uma aspa normal. Então, essa é a preocupação. Sempre que você se vê no seu código montando um comando para ser executado por outro sistema, olha só, não tem só esses não, tá? Tem milhares de ataques de injection por aí. SIX Injection, quem trabalha com SIX, que é aquela interface de pequeno porte para grande porte, para mainframe, né? Relativamente pouca gente que ainda usa isso hoje, mas se você fizer isso, existe SIX Injection também. Qualquer vez que você está montando comandos para um outro programa, você deve prestar atenção, porque existe um risco de um ataque de injeção. Então isso daí está acabando, hein? Eu vou fazer hoje ainda a outra falha para a gente encerrar essa lista. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.